O lugar que emana Deus, o lugar em que Deus fala, mas eu estou um pouco assustado. Eu nunca vi esse altar reforçado como está. Eu nunca vi uma saída nem tão reforçada como está. Pastor Marcos Melo, Subida Gilberto. Só não sei se tem mais alguém aqui no corredor. Isso me deixa um pouco assustado. Brincadeiras à parte, muito obrigado por me receber. Muito obrigado por dar a honra de ministrar essa questão. Pastor Marcos Melo ceder o seu espaço como pastor desta casa, para que eu pudesse estar aqui. Me agradecer ao presbítero Gilvan, por ter nos convidado a estar aqui. Eu venho muito feliz em Porto Alegre. No final, sou oriundo desta casa. Minha família foi gerada nesta casa. Milagres da minha casa foi gerado nesta casa. Então eu envolvo muito a Deus por isso. Trago a paz da minha esposa, Cátia Celeste Medesto de Souza. Ficou o dia inteiro acompanhando a mãe aos médicos. Minha sogra deve estar com 74, se eu não estou enganado, por aí. E ela está ficando meio esquecidinha de algumas coisas, e a Cátia está acompanhando ela, por isso ela não está comigo nesta noite. Mas Deus recebe a paz da minha esposa. Queridos, eu quero ser fiel ao texto. Eu quero que você abra um pouco de sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, e o verso número 20. Eu sei que é a sua expectativa, porque já passaram alguns homens e mulheres aqui ministrando, e hoje estou eu aqui. Mas eu vim com algo que ardeu no meu coração no decorrer desses dias. Eu tenho sido impulsionado e eu não quero fugir disso. Eu poderia procurar algumas palavras mais apropriadas, mas na minha caminhada eu sempre procurei ser fiel àquilo que sempre propôs no coração. O que achou de dar glória a Deus? A minha tradução diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Dentro desse pequeno verso, vamos dizer assim, eu fico imaginando, pensando em algumas coisas. E rapidamente, para o entendimento sobre aquilo que a mensagem tem como finalidade, é de que nós precisamos atender. Eu entendo de que os dias que estamos vivendo, os momentos em que a igreja está passando e que a igreja vai passar, e quando eu digo igreja, eu digo o corpo de Cristo. Nós precisamos atender esta demanda que o escritor coloca diante de nós. E é algo que não fugirá de nós. E nós vamos entender o decorrer de tudo isso. E dentro de uma rápida introdução, e para gerarmos um início, um caminho, nós sabemos que o livro de Apocalipse ele é um livro das revelações. Ele foi escrito por João, que estava preso na ilha de Patmos. E esse João escreve tudo isso, a história, a Bíblia diz, de que esse homem não está na ilha de Patmos, porque simplesmente ele decidiu passar um período na ilha de Patmos. Não, a história é muito clara em dizer, a Bíblia é muito clara em revelar, de que João ele está preso, ele está como um prisioneiro na ilha de Patmos. E não é um prisioneiro porque ele cometeu algum tipo de delito que qualquer autoridade daria o direito de algemá-lo ou levá-lo a uma prisão. Não. O texto, a história diz que João está preso na ilha de Patmos por amor a Cristo. A história diz que João
está preso na ilha de Patmos, porque simplesmente, em algum momento na história da vida dele, alguém bateu na porta dele. Que em algum momento da história da vida dele, mesmo ele caminhando pelas terras secas, vamos dizer, de Judéia, ou seja, a região, a história vai dizer que quando alguém bateu na porta dele, ele permitiu que entrasse. E a partir daquele dia que ele permitiu que entrasse na vida dele, a história vai dizer que verdadeiramente ele se torna um prisioneiro. Mas não um prisioneiro de algemas, mas um prisioneiro por amor a Cristo. Não um prisioneiro porque cometeu um delito, mas um prisioneiro porque decidiu proclamar de que Cristo é o caminho, é a verdade. E ele se tornou um prisioneiro porque quando ele abriu a porta e permitiu que Cristo entrasse na vida dele, ele começou a entender de que nada faria sentido na vida dele se não fosse Cristo. Mas se mesmo em uma prisão, que para alguns não fazia sentido, mas uma prisão tendo Cristo faria muito sentido para a vida dele. É este João, é este homem que escreve essa história, é este homem que narra este livro. E vamos dizer que a Bíblia é bem clara em nos dizer de que dentro desse contexto, desse capítulo número 3, nós vamos ver de que existe um remetente a esta carta, existe um destinatário também, e existe aquele que escreve. A Bíblia vai dizer que João é o escritor desta carta. A Bíblia vai dizer que há uma pessoa que precisa receber essa carta. E a história diz, a Bíblia diz que o anjo da igreja, é para ele que essa carta é destinada. E quem é o remetente? João. Melhor, quem é o remetente? Cristo é o remetente. Quem é o escritor? João. E por que tudo isso? Porque Deus queria dar um entendimento à igreja dele naquela época. E talvez nós poderíamos dizer naquela época, mas que serve para nós uma receita ou de uma escritura tão nítida, tão cristalina e tão viva para os dias de hoje. Então, quando João decide escrever, isso não nasce da consciência de João. Quando João decide escrever, não nasce de um entendimento dele, não. Não nasce de uma racionalidade dele, não. A história, o texto é para dizer que o Senhor começa a dizer algo para ele, e ele começa a repetir, e ele começa a escrever. Mas talvez esse é o contexto geral. Mas isso não significa que isso não pode ser aplicado aos dias de hoje. Porque talvez alguém pode dizer, não, pastor, essa carta ou isso foi interessado para o pastor daquela época. Não, essa carta ou esse escrito, ele foi para o momento da igreja daquela época. Não, isso pode ser aplicado aos dias de hoje. Por isso que a pergunta que nos fica é, nós estamos dispostos a atender aquilo que Deus ele está proposto, ou Ele está nos chamando nessa noite, ou simplesmente nós continuaremos sendo aqueles meros espectadores, ou aqueles meros acompanhantes de culto? Não, eu entendo que eu prego uma igreja que nasceu debaixo de oração, eu prego uma igreja que é inteligente, nascida em Cristo, e eu entendo que na última hora Deus está chamando a igreja dele para um novo momento e para uma nova fase de uma história que nós iremos viver. Mas para isso, eu e você precisaremos atender àquele que está nos chamando. Precisaremos. Observe que o texto, ele diz que eis que estou à porta. Logo, é alguém que está pelo lado de fora. Talvez isso seja muito simples de entendimento. Talvez isso seja muito simples de raciocinar, sim. E às vezes é nessa simplicidade que nós nos perdemos naquilo que Deus está dizendo. Se nós formos analisar, é mais ou menos Cristo estando fora da igreja, pedindo para entrar. Eu entendo que isso é muito sério. Eu não entendo que isso simplesmente tem que entendimento, não, pastor. Eu entendo que alguém que está batendo é porque está de fora, não. Verdadeiramente é Cristo estando fora da igreja, pedindo uma permissão para poder entrar. É Cristo estando fora da igreja, batendo na porta e dizendo: você me permite
permite entrar. E coisa mais triste e horrenda, não na vida somente da igreja, mas de qualquer crente, é Cristo estar do lado de fora. É Cristo estar do lado de fora. Mas hoje eu vim pregar para uma igreja onde Cristo tem livre acesso, onde Cristo tem toda a permissão de entrar e não somente entrar e fazer morada para a glória bendita do nome dele. E entenda bem de que ele baixa alguém que está pelo lado de fora, chamando ou tentando para quê? E quando ele diz: esse estou à porta e bato, não é simplesmente por uma questão de querer invadir ou de querer entrar, não. Quando ele começa, é um chamado, é um tentando se relacionar com alguém. Preste atenção, ele bate, ele não grita, ele bate, ele não empurra, ele bate, ele não tenta entrar de forma forçada. Por quê? Porque quem quer se relacionar tem o hábito de pedir licença. Quem quer se relacionar tem o hábito de pedir permissão. É o que Cristo está fazendo. Se não fosse essa intenção, ele simplesmente invadiria, ele simplesmente entraria de uma forma abrupta. Mas não, ele está batendo porque ele está dizendo, no bater da porta, no chamar, ele está dizendo: eu quero me relacionar com você. Mas há um grande agravante em meio a tudo isso. E qual é o agravante? É alguém lá de fora batendo e uma terceira no intuito, no sentido de se relacionar, e tem alguém do lado de dentro. E tem alguém do lado de dentro. Mas observe que o texto é claro e ele se auto-explica. De que o texto diz que se abrir. Logo o texto está tratando de uma disponibilidade de atender. Porque pode acontecer de eu estar e não querer atender. Pode ter a questão de eu estar, e como muitas das vezes nós gritamos, alguém batendo, a gente nem sabe quem é, a gente diz: não tem nada hoje não. Porque a gente já deduz que quem está batendo talvez possa ser um pedinte, de que quem está batendo é alguém que está tendo, precisando, está passando por alguma necessidade, mas não é este que bate, tem a solução da necessidade para aquele que está dentro. E esse é o nosso grande problema, de que nós não queremos abrir, porque nós estamos imaginando que quem está batendo está precisando. Não, quem na verdade está batendo é o que tem, aquilo que a minha alma necessita e daquilo que a tua alma necessita. Só que ele diz: se você abrir, ele está dizendo, se você quiser me atender, se você tiver disponibilidade de falar comigo, se você tiver a disponibilidade de se relacionar comigo. E qual é o problema de tudo isso? É que quando eu atendo alguém, a tendência é que a gente começa a ter uma interrupção. Quando eu atendo alguém, é uma questão de que nós vamos começar a dialogar, nós vamos começar a interagir. E esse é o grande problema muitas das vezes. Por quê? Porque nós criamos alguns conceitos, temos algumas preocupações quando se diz de se relacionar, principalmente com Deus. Nós entramos por caminhos que não devemos entrar. Muitas das vezes, como dizer, há muitos que se acham incapazes ou se acham sem condições alguma de se relacionar com aquele que bate, mas me permita já começar a pegar nessa noite. Nunca foi capacidade, nunca foi intelectualidade, sempre foi disponibilidade. Todos aqueles que estiveram com Jesus, que tiveram disponibilidade de parar de estar com Ele, foram agraciados e abençoados. Só que os dias que viveram são poucas as pessoas que estão querendo ter a disponibilidade de parar e conversar com Jesus, de parar e permitir que Ele entre. Mas entenda bem uma coisa: está chegando o dia, está chegando a hora de que eu e que você teremos que abrir a porta. Sabe por quê? Porque a nossa alma gritará, a nossa alma gemerá pela presença do Deus vivo.
será de disponibilidade. E os dias que estamos vivendo, parece que a disponibilidade é um recurso escasso hoje. Parece que a disponibilidade é algo que a gente não consegue colocar dentro do nosso cronograma. E existe uma frase que eu acredito muito e que eu comecei a praticar e aplicar na minha vida. Porque por muitas vezes eu disse, eu não tenho tempo. Uma certa feita eu fui ministrado e esse pastor me colocou cercado e disse, Douglas, a sua questão não é ter tempo, é que você não tem prioridade. O dia que você tiver prioridade, você acha tempo. E eu comecei a exercitar isso na minha vida. Eu comecei a dizer, eu enchi ao máximo para dizer que eu não tenho tempo. Eu começo a dizer o que é prioridade. Me permita dizer, prioridade para mim é ler as escrituras sagradas ainda. Prioridade para mim é tentar ter uma vida diante da vontade de Deus. Prioridade para mim é saber que a minha casa precisa temer ao Senhor. Prioridade para mim é ter uma vida diante do Senhor. Prioridade para mim é estar na casa do Senhor. Prioridade para mim é servir e glorificar a Ele. Então não é que eu não tenho tempo, eu deixei e ter prioridade. Eu entendo, a minha vida, a sua vida é super corrida. Só que ele está batendo a porta e você vai dizer, não tem tempo, não, você não tem prioridade. E eu te pergunto, dentro do seu Cronos, quais são as suas prioridades? Dentro do seu Cronos, como que você divide e internar a sua vida? Sabe que a gente tem por costume? Eu tenho esse hábito também, porque eu vou dizer, eu antes do dia seguinte, eu olho toda a minha agenda de trabalho, eu vejo tudo que eu preciso realizar, por quê? Porque uma certa feita eu fui ministrado e um certo pastor de servidores aprende uma coisa na sua vida: quem se antecipa governa e quem se atrasa é governar. E eu apliquei, estou aplicando isso na minha vida. Enquanto era esse final de semana, estive com algumas pessoas viajando e tinha um evento que tinha que começar cedo. Só que eu já cheguei de madrugada. Eu não dormi. Alguém pode dizer assim, é louco? Não. Porque quando chamava as pessoas para tomar, eu já estava vestido, trocado em pé. Enquanto tinha alguém que pensa, desculpa, você fica só ficar tirando. Esquece de você estar no banco e vai. Imagine como sou eu, né? Como você organiza? Qual é a sua disponibilidade? Não é que não tem tempo. Não é que nós não temos mais tempo para a igreja. É que talvez ela deixou de ser prioridade. Não é que eu não tenho mais tempo até algum desculpa. Não é que eu não tenho mais tempo. Eu não tenho mais prioridade. É que eu não consigo mais estar na escola bíblica dominical. Não é que você não tem tempo. Você não tem mais prioridade. É muito diferente. Mas entende a mesma coisa. Isso que eu não pratico hoje vai me fazer falta amanhã. Isso que eu não tenho como essência me fará falta amanhã. Mas eu quero louvar o Senhor. Eu estou numa igreja ainda que entende o mal de Cristo é a nossa prioridade. Cristo é a nossa prioridade hoje. Cristo é a nossa prioridade hoje. Cristo é a nossa prioridade. Então, a disponibilidade de atender. Se é uma mulher, uma dona de casa, não é mal pegar como exemplo. Nós estamos dizendo que seja regra, um exemplo somente. Ela já grita, diz, não consigo atender. Estou fazendo um monte de coisa. Esse é o nosso grande problema. Queremos fazer um monte de coisa. E esse monte de coisa, não existe prioridade nesse monte de coisa. Existem duas mulheres que em algum momento uma foi indagada, questionando o próprio Cristo, dizendo, Senhor, não está vendo que eu estou atribulada e atarefada de tantas coisas, e a minha irmã está aí, simplesmente sentada com o Senhor, dialogando. Se for nos dias de hoje, aplicando um F5 bem atualizado, é Cristo dizendo, eu não tenho culpa, Marta, se você não tem prioridade para mim, mas eu tenho que ficar com Maria, que tem disponibilidade de estar no meu pé. Ele tem da Marta, a mesma necessidade que você tem, Maria tem, as mesmas dores que você tem, Maria também tem. Só que Maria não se ocupa com os afazeres, não se esconde do trabalho, não se esconde de mentira. Ela vem com cara limpa, senta no meu lado e diz,
disponibilidade e a prioridade deve estar com Cristo. Suprirá todas as suas necessidades. Se a gente olhar, não quero entrar nesse texto, mas um dia você para, analisa. A frase das duas na morte de Lázaro parece ser muito idêntica, mas os comportamentos não são. Porque Maria, ela chega com a mesma frase. Só que entenda bem, Marta veio correndo desesperada. O texto diz que Jesus vai até Maria. A frase é idêntica, mas os comportamentos são diferentes. O que está dizendo é mais ou menos: quem tem disponibilidade para mim, no dia da dor, no dia da não se preocupe, eu chego até você. Você não vai ter força para chegar até mim, mas a sua disponibilidade, o seu ceder para mim, me fará chegar até você. Sabe por que tem pessoas que passam a luta, mas sentir Deus não pertinho? É porque tem disponibilidade para ele. Sabe que pessoas atravessam o vale, atravessam os terremotos deles, mas sente Deus? É porque no dia que teve disponibilidade, preferiu estar com ele. Esse é sua obra. E a pergunta para nós é: temos disponibilidade? E aprenda que nunca é capacidade, mas sempre é disponibilidade. Entenda, capacidade muitas das vezes ela está intrínseca na minha pessoa. Não, pastor, capacidade se desenvolve. Eu também creio que capacidade se desenvolve. Então, você pode pegar crianças, tem capacidades que você fica abismado e se surpreende, porque já está intrínseco na cabeça dele. E disponibilidade? Disponibilidade muitas vezes não está intrínseco. Disponibilidade é decisão. Que adianta eu ser tão capacitado? Que adianta eu ser tão intelectual? Que adianta eu conhecer Gênesis e Apocalipse e não ter disponibilidade? O que adianta eu ter diversas ideias para tomarmos, eu ter diversos planos para tomarmos e não ter disponibilidade para nenhum deles? Então nunca será nunca é capacidade, é sempre disponibilidade. Eu tenho também, Davi é o rei, eu sei, ele foi o rei, não vamos negar disso, mas como começa o reinado dele? Vamos lembrar, não, vai lá, a gente lembra, Samuel, do Chico que a gente enxergou muito lindo, mas sem disponibilidade não vai. Como se for no exército, com diversos soldados, só se for para a morte, mas soldados vencedores é diferente. A Bíblia diz que é formado como que ele entra numa caverna por nome anulando. A Bíblia diz que tem mais ou menos 400 homens, cheios de problemas. Indivíduo, é claro dizer indignado, todo problemático, vamos dizer assim. O Serasa, vocês perceberam, lotado com o nome deles. Mas quando Davi entra e começa a dizer algo para eles, e Davi não se preocupa. Não temos dinheiro, não temos capacidade, não temos recurso nenhum para te ajudar. Mas uma coisa nós temos: disponibilidade. Nós vamos dizer, Davi, aonde o seu pé pisar, eu piso. Aonde a tua lança lançar, me alcança. Aonde a tua espada vai da minha mão. Aonde o teu escudo estiver, vai. Por quê? Porque eu tenho disponibilidade. E ali nasce o exército de Davi. O exército de Davi não nasce na morte de Saul. Davi erguendo o exército. Ali é consequência. Porque quem tem disponibilidade colhe consequências melhores na vida dele. Essa é a diferença. E talvez tem muitas pessoas que estão dizendo: o Senhor tem sorte. Não é que eu tenho sorte, é que eu tenho disponibilidade. E algumas coisas, como diz as Escrituras, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe aquilo que parecia que estava errado, está certo? Não é porque eu sou bom, você é bom, é porque a minha disponibilidade gera consequências que abençoa e que provê sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. A gente tem uma frase que por muitos anos foi dita: cuida das coisas dele e cuida de tudo para você. Nós já vivemos esse tempo.
Nós já vivemos essa época. Só que, com tudo isso, a gente cresce um pouquinho. A gente sobe os degraus. E quando a gente vai subir os degraus, ao invés de degraus nos aproximar, parece que ele nos distancia. Aí eu estou mais ocupado com os meus afazeres. Eu estou mais ocupado com as minhas necessidades. Eu começo a não ter disponibilidade para atender a Deus. Mas hoje, talvez não seja isso que você gostaria de ouvir. Mas eu quero te dizer que eu fui ministrado pelo Espírito Santo depois desses dias. De que é chegado o tempo que nós precisamos retornar a termos mais disponibilidade para o Senhor. Eu poderia te dizer, não me leve a mal o que eu vou falar. Eu sentei com alguns obreiros da onde nós servimos, da onde nós representamos, o nosso pastor presidente, o pastor Marcos Melo, e uma certa feita, talvez um ano, isso daí, bem março, eu sentei com eles e disse para cada um deles: amanhã, quando vocês acordarem da vida, não venham dizer de que o seu ministério foi impedido por mim, ou de que a igreja não me deu oportunidade. Falei para eles: por quê? Porque não tem disponibilidade nenhuma, pastor Marcos, de estar, de se envolver, de fazer, não tem. Tem disponibilidade de estar no culto no domingo somente. E tem mais, se não sentar em cima, fica bravo ainda, pastor. Eu desci todas as cadeiras, coloquei embaixo. Desci todas e coloquei embaixo. Eu estou querendo dizer, não diga que o ministério não te apoiou, não diga que o ministério não te ajudou, não diga que eu te dei oportunidade. Pergunte para você, aonde você estava quando a igreja precisou de você. Pergunte para você, aonde você estava quando o teu pastor precisou de você. Pergunte para você, aonde você estava quando a liderança hispana precisou de você. Pergunte para você, aonde você estava quando a liderança dos jovens precisou de você. Pergunte onde você estava com os adolescentes precisando de você. Pode vir que você vai buscar com a sua memória, estava na sua casa, sentado no sofá, mascando alguma coisa, ou andando pelas avenidas shoppings por aí. Mas eu prefiro algo que eu não recuso. Gosto de shopping, gosto de passear, vou viajar, mas uma coisa é dar pro meu. Eu não abro mão de viver, de estar na casa do Senhor. Eu não deixo de viver a obra do Senhor. E eu peço em nome de Jesus. De que a igreja do Senhor se desperte para aquilo que vem sobre as nossas vidas. Então nunca foi, porque disponibilidade é decisão. Não fique chateado comigo, não fica, não fica chateado comigo, não, em nome de Jesus. Conheci alguns que disseram para mim: pastor, estou terminando o seminário, estou terminando o curso de teologia, eu tenho um filho pequeno, que maravilhoso, e aí, pastor, só vou esperar os convites agora para pregar. Você quer que eu responda? Quer que eu respondi para ele? Não precisa dizer, mas eu vou dizer. Eu respondi para ele: esse é o problema. Você não fez para o reino, você fez para você. Você não fez para a glória do Senhor, você fez para a sua glória. E me permita te dizer, não é macumba não, não é macumba não. Você não vai ter ninguém vai te chamar sem infeliz. Não vai infeliz não, agora eu falei, tá? Ninguém vai te chamar, sabe por quê? Porque entenda bem, uma das coisas que Deus conhece é o meu e o seu coração. Uma das coisas que eu gosto do Senhor é a sinceridade. Eu posso trazer a oração mais linda e mais bela, mas Deus vai ver, é falsa e é sincera. Eu posso ter a oração mais simples e com o meu vocabulário errado, conjugação verbal péssima, mas o céu está dizendo: a sinceridade, a sinceridade. Então não é falta hoje de capacidade,
Tem muita gente habilitada hoje. Tem muita gente conhecedora hoje. Ainda mais depois que inventaram o Google. Aí ficaram mais habilitados e capacitados ainda. Mas Deus quer disponibilidade. Deus não está preocupado para mim com a sua capacidade, não. Pastor, você está dizendo que não precisa estudar, não estou dizendo isso, você é inteligente. Essa igreja é uma igreja inteligente. É uma igreja inteligente. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que antes de qualquer coisa, vem a disponibilidade. Discípulos andaram com Jesus por 3 anos e meio. Não foi simplesmente porque eles tinham capacidade, porque eles tinham disponibilidade, tinham interesse naquilo, Senhor. Não me colocar comigo. Ele nos disse que o caminho não foi fácil, mas mesmo assim eles decidiram continuar. Sabe por quê? Porque quem tem disponibilidade tem que chamar. Amém. Quem tem disponibilidade é porque tem chamado. Agora tem gente que quer dizer que tem chamado e não tem disponibilidade. Eu digo, falo sem medo, você não tem vocação nenhuma. Eu digo, pastor, sem medo nenhum. Eu digo que você não tem vocação nenhuma, porque só tem vocação aquele que tem disponibilidade. Amém. É verdade. É aquela massa. Me dá um sangue, me dá um sangue, me dá um sangue. Sabe qual vai ser o tamanho da sua unção? O tamanho da sua missão. Porque não existe missão sem missão. Existe movimento. Movimento, se trazer um pandeiro, um debolo, alguma coisa, vai ter movimento. Porque é mais ou menos isso. Você pode pregar uma aula de palavra, mas ninguém agora. Mas se você, ei, irmão, já fecha o olho, parece que o anjo desceu na obra. É movimento, irmão. Mas função está vinculada à missão. Pode buscar os maiores homens, se você pode dizer que tem função na vida. Busque a história dele, é pautada e baseada em cima de uma missão dada por Deus. E a disponibilidade é o objeto que nós precisamos entender. Por isso que o chamado nunca estará atrelado à capacidade, mas sim à disponibilidade. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 14, verso 20 em diante, de que o homem decide fazer uma grande ceia, e ele elege um número de convidados. E vamos ser sinceros, quando nós vamos fazer uma lista de convidados, o que a gente faz? A gente começa ligando em pessoas que a gente acha e entende que são importantes. E eu posso pegar e dizer que ele começa a selecionar, pastor Marcos, o pastor Gilberto começa a selecionar os nomes. A Bíblia nos diz de que agora começa a ver as recusas. Não posso por causa disso, não posso por causa daquilo, não posso ser mais ou menos na igreja. Vamos fazer pastor, nesse dia, se o senhor tivesse me avisado 30 segundos antes, eu não tinha nem pensado na resposta que eu tinha dado. Mas eu tenho um compromisso. Aí a história diz que o homem chega e diz: olha, infelizmente todo mundo vai ter ninguém lá. Aí o homem da festa faz o seguinte: chama o aleijado, chama o cego, chama o povo, mas enche a casa. A Bíblia diz que as pessoas oram, por quê? Porque tinham disponibilidade, quer dizer, parafraseando, deixaram algumas pessoas de cear, de participar de uma grande ceia, por coisas fúteis talvez, e talvez aquele que talvez ninguém imaginava, sem dono mesmo. E a minha pergunta que eu faço, e me remeto a mim em alguns momentos, eu espero em Deus, que eu esteja um dia sentado à mesa também, que eu não tenha dado excusas, que eu não tenha dado desculpa para não estar na grande ceia. Porque sempre será disponibilidade. A Bíblia nos diz e nos ensina. Em Mateus capítulo 9, no seu verso capítulo 9, Jesus sai, isso começa a dizer, Jesus saiu dali. Foi para você sair de onde? Cafarnaum. Jesus está saindo de Cafarnaum.
Enquanto Jesus está em Cafarnaum, ele passa e tem um homem por nome Mateus, o texto diz. E o texto é claro dizendo que quando Jesus passa, Jesus diz: vem, Mateus. O texto não diz de que Jesus vai fazer uma reunião com Mateus. Ô Mateus, queria te chamar para ver se você tem uma disponibilidade, se você consegue imaginar o ministério. Porque o ministério é tão pesado, difícil. Quem faz empregos? Não, a Bíblia diz que quem está em Cafarnaum é de Mateus, o cobrador de impostos, sentado ali, ele diz: vem, Mateus. O texto diz de que Mateus se levantou e. Porque não é o cobrador de impostos, tem disponibilidade. Não é a melhor pessoa, o melhor líder, mas tem disponibilidade. Então você se analisa quando você vê alguém fazendo alguma coisa e você questionar alguém. Não, alguém está fazendo porque você decidiu não fazer. E a obra de Deus, ela vai continuar caminhando firmemente para agora. Mas como você colocou o menino, você tem disponibilidade. Mas como colocou aquele irmão, ele nem sabe falar de paz, tem disponibilidade. Então, minha irmã, vamos começar a dirigir os trabalhos de evangelismo. Vamos começar a iniciar, inclusive amanhã na reunião. Irmã Eunice, uma simplicidade fora do normal. Já que esse pastor, eu estou com desejo, pastor, de irmã Eunice. Eu estou com desejo, pastor, de a gente pegar um violão, pastor. E a gente, eu comprei até uma caixinha, pastor, para a gente chegar nas praças. E tem que ser à noite, pastor. Porque à noite a gente encontra os drogados também. À noite a gente encontra os perturbados, pastor. Então tem que ser à noite. Não tem leitura nenhuma. Eu disse, pastor, mas eu assim, não, quando você vai começar? Senhor, não posso começar amanhã se quiser. Alguém vai dizer, não, pastor, não é correto, né? Porque a gente tem uns legalistas, pastor, é uma mulher, não é correto, ela noite, evangelizar, sozinha sim, ela vai porque você não vai, ela vai sozinha porque você não está. Então quem aprendeu sempre vai usar, quem tem disponibilidade para a obra dele. E pergunta dizer, eu estou forçando um pouco, Deus cansou de ficar esperando por mim em alguns momentos e esperando por você. É mais ou menos o seguinte: quem passar e dizer, eis-me aqui, está dizendo, entra, senta, pega aí a palavra, anuncia, traz para a glória do nome de Jesus. Amém. Aí não diz que o pastor perdeu a visão, não, tá? É que você nunca teve visão de reino. É muito diferente. Então Jesus diz, siga-me, Mateus. Ele se levantou e disse: os dias que estamos vivendo, os dias que estamos vivendo, eu vejo tantas pessoas com tanto intelecto, eu vejo tantas pessoas com um nível de inteligência elevadíssimo, mas sem disponibilidade. Eu vejo pessoas com uma oratória que te deixa de peixe a língua aberta, mas não tem uma disponibilidade. O que adianta isso? Pessoas com conhecimento fora do normal, mas sem disponibilidade. Eu tenho um jovem de ver, não tem, só aqui. Então, os 3 de dia me fala após o culto, pastor, eu quero tirar uma dúvida do senhor. Porque quando Saúl assistiu a conversa toda que vai da Bíblia, assistiu a pastor, pastor, nada vai ver essas coisas.
Agora virou estação de sala, virou estação de sala. Agora o cantor era uma alarme que tinha que explicar essas coisas aí. A igreja tem essas coisas. A igreja é mais sadia. E por 3 vezes ele me falou, aí na terceira vez eu disse, filho, vamos fazer o seguinte. Ele falou, o que, pastor? Você tem um problema. Eu falei assim, eu tenho um problema. Você tem um problema. E eu já detectei qual é o seu problema. Ele falou assim, qual que é o meu problema, pastor? É que você não vem nas quinta e não vem no domingo de manhã na escola dominical. O seu problema é este. Aí o que ele fica? Fica devagando pela internet e vem enchendo a paciência, irmão. O que é isso? Tem disponibilidade para ficar no Google, irmã, pesquisando um monte de coisa, mas não tem a disponibilidade de sentar no banco, ser ministrado, não tem disponibilidade de chegar no domingo pela manhã, matar a sua cara, eu sei, a gente quer descansar, a gente trabalha sábado, a gente quer descansar, mas a gente se fala, e aí tem que chegar correndo no domingo, lavar louça na filha do marido, e aquela coisa toda, fazer feira às vezes, mas o camarada não quer, então qual é o problema dele? Não quer sentar para aprender, não quer sentar para ser discipulado, e quer toda hora ficar questionando uma mensagem, quer toda hora ficar questionando uma palavra, não, irmão, é só sentar e aprender, que você vai ver, é só ter disponibilidade. Ele foi domingo agora nesse dominical. Ele foi. E domingo à noite ele não parou. Não me chamou domingo à noite, não. Eu cheguei tarde no evento, mas estou lembrando para a igreja. Eu poderia chegar em casa muito quebrado e dizer, não, hoje eu vou. Mas não dá. Não dá para você chegar no domingo em casa, deitar e saber que tudo vai acontecer na igreja. Se você está em casa, eu sei, não. Deve ser coisa minha. Aí eu vou falar. Será que essas coisas nossas mais antigas? Foi suave ainda, amigo, seu coração, tinha que beber. É domingo, preciso estar na casa do Senhor. Não dá. Eu sei que tem que ir mal para ficar, mas não dá para ficar. Eu sei, mas não dá para ficar. Por quê? Porque a minha disponibilidade, ela está sentada em Cristo. Posso continuar mais um pouquinho, sim ou não? Posso ser sincero? Sim. São pessoas que serão cobradas pelo Eterno. Talvez você diga, pastor, não, vai ser cobrada pelo Eterno. Pessoas que estão sendo negligentes, que estão vivendo, que não tem mais disponibilidade, ele está batendo a porta, e nós estamos recusando. Ele talvez já entrando com alguns sonhos, com alguns projetos, com algum envolvimento ministerial, e você fica relutando, recusando, entenda bem. Não é um dia, não é que eu sou crente, eu sou pastor. Na verdade, vai haver uma cobrança. Nós estamos e entenda bem, a conta vai chegar, como chegou para Israel, vai chegar para a igreja do Senhor, a conta um dia vai chegar, e eu espero em Deus, e que quando ela chegar, você esteja alinhado. Amém. Então entenda uma coisa, vai haver uma cobrança. Talvez você não creia nisso. Talvez você não acredite nisso. Mas vai haver. Quer que eu simplifique? Eu simplifico. A Bíblia diz uma parábola. A parábola dos talentos. Para onde eu sim, para onde eu dois, para onde eu. E ele disse, eu vou voltar. Você consegue entender isso? Ele disse, eu vou voltar. Eu vou voltar. E chegou o dia que ele voltou. E alguém disse, não, ele voltou, está tudo bem, não. Ele voltou, ele não fez festa. Ele voltou, ele não fez barulho. Ele voltou e disse, senta aí e vamos fazer a prestação de conta. Senta aí que nós vamos fazer prestação de conta. Para que ele merece a presença
disponibilidade, faz o que este servo fez. Quem não tem disponibilidade, enterra aquilo que não é nem dele. Você vai estar enterrando o que não é seu. Você está enterrando aquilo que Deus te deu. Por quê? Porque a sua disponibilidade, você não está tendo para ele, mas me permita te dizer, o dia da cobrança vai chegar. E não vai adiantar você chegar diante de Deus, abrir as suas mãos e dizer, eu não fiz por causa de A, eu não fiz por causa de B, eu não fiz porque eu fiquei com medo do Senhor. Não. Ele vai dizer, apartai de mim, maldito. Ah, é isso que ele vai fazer, pastor, é muito duro. Não. A Bíblia vai entrar e dizer, então eu entendo uma coisa, porque não deixou, porque não tem disponibilidade. Porque quem tem disponibilidade, eu quero te fazer esse alerta. Talvez você não está crendo nessas coisas, mas vai haver uma prestação de conta. Todos nós. Vai haver aqui uma prestação de conta. Não haverá desculpas. 2 Coríntios capítulo 5, no seu verso número 10. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 diz assim: e alguns de nós, é isso que o texto diz? Alguns de nós devemos comparecer. O texto diz alguns de nós. O texto diz todos nós. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 diz: pois todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba conforme as suas obras. Ele diz: sejam boas e sejam más. Então, se é boa, recebe coisa boa. E se é má, não vai ter como Deus corrigir isso. Romanos capítulo 14, verso 12, meu irmão, igreja que nossa família. Assim, cada um de nós prestará conta do outro, não de si mesmo. Eu te pergunto, como está a sua disponibilidade hoje? Para Ele, não é para a igreja minha, não é para a igreja do não, é para Ele. Como está a sua disponibilidade para Ele? Pastor, eu acho que eu vim no culto errado hoje, não, você veio no culto certo. Você veio no culto certo, sim, em nome de Jesus, você veio no culto certo, em nome de Jesus. Pastor, eu tenho disponibilidade, eu quero profetizar e liberar sobre a sua vida. Se você tem, Deus vai multiplicar ela ainda mais. Deus vai fazer com que um dia multiplique as horas, os minutos sobre a sua vida. Sabe para que o quê? Para que o nome dele seja glorificado. E aquele que não tem, abra hoje o seu coração e permita que o Eterno entre. Amém. Glória a Deus. Não tem desculpa, meu irmão. Vai abrir ou não? Ele está batendo, vai abrir ou não? Ele está batendo, vai abrir ou não? Nunca foi capacidade, nunca foi intelectualidade, sempre foi disponibilidade. E não adianta você ter desculpas perante o Senhor, porque Ele não vai aceitar desculpa sua. Ele não vai aceitar. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, que Jeremias entra na presença do Senhor e diz: Senhor, eu sou como uma criança, Senhor, eu sou uma criança, eu nem sei falar. Ele diz: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. É mais ou menos dizer: Senhor, eu não consigo atender o seu chamado, eu não consigo estar disponível para o Senhor, porque eu não sei falar. Aí o Eterno diz: ah, você não sabe falar? Eu tenho a solução para o problema. Aí Jeremias ficou pensando, aí no verso número 9, Jeremias capítulo 1, verso 9, mas Deus diz: eis que eu ponho as palavras em sua boca. A questão não é saber falar, a questão
ter disponibilidade. Porque você ter disponibilidade tem que haver uma coisa. Disponibilidade nos faz ter a Bíblia, disponibilidade nos faz nos aproximar de Deus. E quando nos aproximamos de Deus, a gente não fica com medo que haremos de falar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, pastor Marcos, se eu li Jeremias, ele vai me ajudar a entender Jeremias. Se eu li Zacarias, já não peguei falar sobre Zacarias. Se eu li a palavra, ele vai me ajudar a entender, sabe por quê? Porque ele colocará as palavras sobre a minha boca. Nunca é conhecimento, disponibilidade. Nunca é ter capacidade de talvez fazer esse exército mediante do peso, não. É ter disponibilidade. A sua simplicidade de dizer, Senhor, este aqui, eu estou ardendo. O pastor Márcio me chamar para me dar uma oportunidade. Ah, meu Deus, essa palavra ardente em meu coração. Sabe o que é que eu dizendo para o reino? Eu dizendo para o céu, eu estou disponível. Eu estou disponível. E é isso que nós temos que entender. Gideão chega a dizer, Senhor, não dá, porque a minha casa é mais pobre. Eu sou menor dela. E também não tenho capacidade. E não tenho condições nenhuma. Já que tenho teu chamado e de livrar o meu povo dos dentes amigos. Diz, calma aí. Eu tenho a solução para isso. Mas como assim? Não, eu tenho uma solução para isso. Juízes capítulo 6. Começa no capítulo 1. E ele fala depois bastante. Mas prova, Deus, né? Porque quando a gente às vezes quer fazer alguma coisa, a gente começa a fazer prova. Eu faço o Senhor. Se o Senhor me quer mesmo, tem que pensar que eu achute, então o Senhor, fala comigo, ele fala. Senhor, eu estou achando que eu vou na cara. A gente quer passar por isso. Molha a lã, molha o negócio, fica nessa coisa. E Deus tem paciência. Graças a Deus que Ele tem paciência. Aí diz, Senhor, a minha casa é menor, eu sou menor na minha casa, eu sou a minha família mais pobre, eu não tenho condição de atender a sua chamada, disponibilidade, por causa disso, mas eu tenho uma solução para isso. A minha tradução chega a dizer assim, em Juízes capítulo 6 a 16. A minha tradução chega a dizer assim: já que eu estou do seu lado, isso mais ou menos, não sei se a sua tradução for assim, já que eu estou do seu lado, já que eu estou do seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. A resposta de Deus para ele diz que a casa dele, que ele não tem capacidade, Deus vai dizer, não é capacidade, é disponibilidade. Se você cristão, eu vou estar com você do seu lado e você vai derrotar os indivíduos como fosse um homem só. Sabe por quê? Porque nunca será capacidade, sempre será disponibilidade. Igreja do Senhor, estamos vivendo os últimos dias e Deus está precisando, está querendo recrutar pessoas que tenham disponibilidade de servir o reino dele, de estar na presença dele e de fazer aquilo que ele deseja. Eu preciso terminar, está difícil terminar. Me deram um brinquedinho aqui, irmão. Esse brinquedinho é tão bom que ele vai se beber. O papel a gente fica vendo folha, irmão, umas 10 folhas. Esse brinquedinho é muito demais. A gente vai escrever na semana, sem esforço nenhum. Diante disso eu começo a terminar um pouquinho. Faço uma mentira. Diante disso, caminho para o final. Diante disso eu começo a entender de que quem bate está esperando e quem esteja do lado responde. É isso que ele está esperando. E quem bate está do lado responde. Porque a intenção não é invadir, e sim entrar. E o tema é entrar aqui, ele traz uma conotação de relacionamento. Pode entender porque eles vão entrar, você vai entrar aqui pela conotação. Não é entrar de uma forma sem sentido, não. Vou entrar aqui e entrar para o relacionamento. E eu entrar para o relacionamento. Porque para bater eu nem preciso bater. Mas os dias que estamos vivendo,
São poucas as pessoas que querem aprender a voz e a mão de queimado. Sabe por quê? Te respondo. Responde sem medo. E responde com convicção. Mesmo com a voz suave. Sabe por quê? Porque se eu abrir, eu vou ter que me relacionar com quem está batendo. E qual é o problema de relacionar? E quando a gente se relaciona, o relacionamento traz responsabilidade. E esse é o grande problema. A gente não quer abrir para entrar, para ele relacionar conosco, porque relacionando, a gente assume responsabilidade. E com quem abre a porta. Só que esse comportamento não vem de hoje, de não querer abrir a porta. Esse comportamento não vem de hoje, de as pessoas não querer dar acesso. Tem conhecimento, tem entendimento, mas não quer relacionamento. Porque relacionamento gera responsabilidade. A história, a Bíblia narra, no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 18, verso 24 até o 29, diz que Jesus está caminhando. E Jesus está indo. Porque Jesus conhece a minha disponibilidade. Jesus só passou por 12. Jesus passou por muito mais. Só que ele decidiu levar alguns. Porque tiveram esse problema. Jesus está passando. Aí alguém diz: mestre, o que eu faço? Para lidar bem, faço para estar com o Senhor, faço para orar contigo. Jesus, né? Guarda os mandamentos ali, paz ali. Isso que eu digo, Jesus conhece, irmão, a sinceridade. Não, mas eu sei, já amo meu pai, já amo minha mãe. E nem tem gente. Parecia, passa para mim. Conhecia mim. Aí Jesus responde o que para ele? Falta de uma coisa. Eu sei que o texto diz: pega aquilo que você tem, vende, dá aos pobres, siga. Eu sei disso daí. Talvez o coração dele esteja preso na riqueza. Se está preso o coração em algum lugar, significa que não vai ter disponibilidade para servir ao Senhor. E muitas das vezes esse é o nosso problema. O nosso coração está preso a algumas coisas que nos impedem de ter disponibilidade de servir ao Senhor. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos quebrar isso. Vamos gerar um vínculo de relacionamento, um vínculo de aproximação com o Senhor. E não somente isso, um vínculo de responsabilidade com Ele e com o reino dele. Por quê? Porque Deus está contando comigo e está contando com você. É isso que Ele está. Porque aprender nos faz abrir mão de muitas coisas. No final, e nos dias que nós vivemos, ninguém quer mais abrir mão de nada, irmãos. Não quer. Não é pô, quer me seguir? Você acha que eu sou bom mesmo? Não é isso que você está dizendo? Então vende tudo e siga. Mas o coração está preso. E às vezes o nosso coração está preso a algumas coisas assim, irmãos. Está preso porque a gente quer muita coisa ultimamente. A gente estamos nos tornando crentes insaciáveis. Que nada. Que parece que tem uma condição que a gente está insatisfatória. Que parece que tem um emprego que nós temos está bom. Que o salário é bom. Que nem um carro é bom. E a gente vive nessa insatisfação. E o nosso coração é empolgado, cheio dessas coisas que impede a disponibilidade de servir ao Senhor. Por isso que a gente remete ao passado. Por quê? Porque no passado não tínhamos nada, era muito difícil. No passado não tinha empréstimo no
E a gente entrou pela lá no consumo. E começamos a esquecer de Deus. Começamos a esquecer de Deus. Não é mal que eu vou dizer em nome de Jesus, por favor. Eu tenho problema de integridade na minha casa também. Só que antes, não tínhamos tantos especialistas, não tínhamos tantos equipamentos. O que a gente fazia? Vamos orar. Vamos na casa alimentar, vamos orar. Vamos para a igreja fazer uma campanha. O dia de oração era cheio, o dia de oração pela manhã. Por quê? Porque tinha disponibilidade. Porque não tinha recursos, então tinha disponibilidade para esses recursos. Quem tinha de nós a disponibilidade, eu pergunto: será que Deus tem que jogar no vale para que a gente tenha disponibilidade para Ele? Será que Deus tem que pesar a mão, tirar tudo, arrancar tudo para que a gente reconheça que nós precisamos estar disponíveis para Ele? Cara, 2015, não, tá velho. Eu vinha a pé, onde eu morava aqui. Meu sapato no máximo dava 90 dias, gente, desculpa não voltar. Eu não tinha carro. Vinha a pé, eu sou pé, a pé da minha casa aqui. Aí subi da quinta-feira que vem, ou quinta-feira agora, de carro e tudo em casa, eu estou cansado. É porque criança tem tudo já. Se tivesse naquela época, quebrado, detonado, aí diz: não, eu tenho que ir. Será que os recursos arrancam de nossa disponibilidade? Ou pelo contrário, tem que nos facilitar a ter a disponibilidade? Que agora quer saber se viver. Domingo pela manhã, a escola bíblica dominical vinha a pé, dava 2 horas, 3 horas da tarde, evangelista, chegava à noite, na porta, e lembra que hoje, você não era nem casado, você não era namorado ainda. Continuou bonito, namorado. A gente tinha pressão de socorro, não tinha recurso de disponibilidade, mas ele ficava aprendendo essa porta. E precisamos pensar nisso. Precisamos voltar a esse relacionamento, a essa responsabilidade. Porque as nossas preocupações estão deixando nós nos atender, se envolver mais, se relacionar mais. Permita-te dizer, quantas vezes, reflita sobre isso. Ele bateu na sua porta para você dizer uma oração. Vamos ver o que levou aqui, gente. O travesseiro de pena de ganso é tão fofinho. E ele bateu na porta para nós descermos uma oração. E a gente não atende. Ele bate na nossa porta para nós entrarmos no propósito de jejum. Mas a gente aprendeu a comer também, porque agora não é mais escassez. Quando eu tinha escassez, a gente jejuava mais, parece. Agora não, agora está sobrando, superabundando. Então, ele nos convida, bate na porta, não pode jejum. 3 dias, alguém diz: pastor, eu vou morrer. Nós temos um propósito da igreja que passaram 21 dias. Pelo menos, da meia-noite ao meio-dia. No mínimo isso. Não, eu sei o que aconteceu, eu estou brincando. Mensagem, pastor, mas não dá para ser diferente, pastor. Eu não consigo ficar sem jejuar e almoçar, mas eu não consegue jejuar. Podemos discutir.
Você não consegue ficar sem almoçar, você não consegue ficar sem jantar, vai jejuar o quê? Vai jejuar depois do almoço? Vai começar a jejuar depois da janta? Fizemos agora, no final do ano, no início do ano, dia 26 de janeiro, 12 horas de oração, 12 horas ininterrupta do culto da igreja, começamos às 9 da manhã e paramos às 9 da noite. Tem uns que falou, pastor, não conta comigo. Cadê as nossas disponibilidades? Então ele baixa na porta nossa para os propósitos de jejum, ninguém quer. Ele baixa na nossa porta para as campanhas de madrugada subir. Cadê as nossas campanhas de madrugada de oração? Não, eu vou abrir uma semana de oração madrugada. Subiu. Mas ele estava combinando sua porta. E nós não queremos atender. Nós não queremos atender. Por quê? Porque nós sabemos que é um preço delas. Se nós atendermos, terá um preço para isso. Terá um preço, nós atendemos, terá um preço. Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus disse: se alguém quiser vir, possa vir, negue-se a si mesmo. Algumas traduções dizem: tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Ninguém quer mais carregar a cruz para seguir Jesus. A gente quer sentar no domingo, comer uma boa palavra, ouvir um bom louvor, ir para casa satisfeito, saciado, só importando as diferentes dizer: este tempo vai acabar. Os judeus vão dizer: não, esse tempo vai acabar. Por quê? Porque Cristo vai despertar a igreja dele para a glória do nome dele. Cristo vai despertar a igreja dele para a glória dele. E entenda bem. Alguém pode dizer: pastor, mas eu tenho um problema. Pastor, eu errei. Pastor, eu falhei. Eu sou falho. Sabe aquelas desculpas mental? Eu sou falho. Eu não tenho condições. Eu não tenho isso. Eu não tenho aquilo. O que você não tem é condição de levantar e retornar para o Pai. Porque se você retornar para o Pai restaura a sua vida. Ele restaura a sua casa. Ele restaura você de completo. A Bíblia nos diz em Lucas capítulo 15 de que o moço pecou, de que o moço errou. E a Bíblia nos diz o seguinte: o problema só foi, ele sabia que ele errou, ele sabia que ele pecou, pastor Marcos, ele sabia que ele cometeu algo errado, mas o que resolveu a vida dele não foi somente ele saber, foi ele dizer: eu vou me levantar e eu irei ter com meu Pai. E dizer: eu estou disponível novamente, eu estou disponível novamente, eu estou disponível novamente. E passa os seus jornaleiros, porque nem o pecado tem a capacidade de prever aquele que tem disponibilidade. Ele errou, eu sei. Ele errou, eu sei. E se ele não levanta, ele ia morrer com a consciência de que pecou somente. Você quer ver quantos anos foi com essa consciência só? Eu errei. Mas chegou a hora de levantar, irmão. Chegou a hora de levantar, irmão. Eu te pergunto: quem te deu o direito de você ser juiz de você mesmo? Quem te deu o direito de você se auto-pedir? Quem te deu o direito? Não. Levante hoje em nome de Jesus. Diz: eu irei ter com meu Pai. E eu vou dizer: Senhor, eu sei que tudo isso, mas eu estou disponível novamente. Eu tenho que haver uma coisa: Ele não vai te fazer de empregado, de um jornaleiro, porque Deus não faz filho de empregado, Deus não faz filho de jornaleiro. Deus coloca filho na posição e na posição de filho. Ele é um anel, ele coloca as vestes novas. É o que Deus quer fazer, mas você está aí disponível.
filhos foram. Porque nós precisamos entender. Porque o Evangelho e a disponibilidade ela é para todos. Vocês conhecem o texto clássico e serve as partes de Deus agora. Jesus cura, irmãos. Sim ou não? Jesus tira a opressão, sim ou não? Jesus, sim ou não? Mas como ele faz isso? Mateus capítulo 11. Se eu não me engano, verso 28 em diante. Ele diz: vinde a mim. Está dizendo, vai ter que ter disponibilidade. Vinde a mim. Todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos entenda bem, até para que o milagre aconteça, até para que algo aconteça, há uma necessidade de disponibilidade. Em nome de Jesus, igreja do Senhor, que nós que aqui estamos, este povo selado, escolhido, que estamos aqui nessa noite, para o Senhor, pastor, eu sou pau para toda obra, para quem está pastor Marcos, eu levanto, eu quebro, eu revolvo, eu evangelizo, eu oro, eu jejuo, eu cuido do carrinho, eu cuido do estacionamento, eu abri o estacionamento, eu amei em nome de Jesus, que essa unção seja dobrada sobre a sua vida, que essa unção seja dobrada sobre a sua vida. Se você faz que o Eterno te habilite, te capacite para fazer ainda mais para a glória do nome do Senhor. Mas se existe alguma área na nossa vida, em nome de Jesus, que nós não estamos dando disponibilidade ao Senhor e Ele está batendo na porta, abra hoje em nome de Jesus. Abra hoje em nome de Jesus. Foi chamado para orar, volte a orar em nome de Jesus. Foi chamado para jejuar, jejua em nome de Jesus. Foi chamado para interceder em nome de Jesus. Foi chamado para evangelizar, evangelize em nome de Jesus. Foi chamado para ensinar, ensine em nome de Jesus. Foi chamado para ser conselheiro, seja em nome de Jesus. Glória a Deus. A conta vai chegar. A conta vai chegar. Não culpe o governo. Não culpe o centrão, a direita ou a esquerda, não. Ele vai achar o mecanismo de me colocar disponível. Ele achou para o povo de Judá o mecanismo dos caldeus. É a dificuldade de Abacuque entender. Às vezes a gente está pensando que é o demônio, a gente está pensando que é o cão, nada dá certo não. É Deus que vai dar disponibilidade, vai entrar, é o Satanás, não é o Satanás não, vai entrar na disponibilidade. Não, só pode ser só pode ser um chifre, não, só pode ser um pecado, não é Deus dizendo, vai ter que entrar na minha disponibilidade. Quantos conseguem entender essa noite? Quantos conseguem entender essa noite? Eu posso orar por você, se não, coloque sobre seus pés que a gente possa orar. Você não é obrigado. Você não é. Você não é obrigado em nome de Jesus. E se você não vier, não tem nenhum problema. Eu já. Não sei se eu tinha, mas se eu tinha, eu já passei essa fase de me preocupar. Se alguém vem, se alguém não vem, não tem essa preocupação. Minha preocupação é ministrar, Senhor. Eu quero orar nessa noite. Mas se tiver alguém que queira se manifestar, dizendo, pastor, eu quero ir à frente, eu preciso de mais disponibilidade. Eu te espero.